O presidente Lula voltou a criticar, sem citar Israel, ele criticou as ações de Netanyahu na faixa de Gaza hoje no encontro na Guiana. A gente separou esse momento, vamos ver. Nós não precisamos de guerra. We don't need wars. A guerra, ela traz destruição War brings destruction, de infraestrutura, destroys traz infrastructure, destruição de vida destroys lives, e traz sofrimento. and brings suffering. A paz Peace traz prosperidade, brings prosperity, traz educação, brings education, traz geração de emprego brings job creation, e tranquilidade aos seres humanos. and tranquility to the human beings. Esse é o papel que o Brasil pretende jogar This is the role Na that América do Brazil Sul. intends to play in South America e no mundo. and in the world. Hoje ocorreu uma nova carnificina na faixa de Gaza. Vamos ver o nosso site com uma cobertura completa sobre este tema. Coloca aí, Roger, está aqui aberto já a nossa página inicial mesmo, com a cobertura. Estados Unidos exigem respostas de Israel sobre mortos durante distribuição de ajuda. Vamos ver aqui essa reportagem, os destaques. A AFP, a Agência Internacional, conta que os Estados Unidos exigiram de Israel, nessa quinta-feira, respostas depois que dezenas de pessoas morreram quando tentavam obter ajuda em Gaza e qualificaram a situação como desesperadora. O Matthew Miller disse que estamos em contato com o governo israelense desde esta manhã. Entendemos que uma investigação está sendo realizada, vamos acompanhar de perto essa investigação e pressionar para obter respostas. O Matthew é porta-voz do Departamento de Estado. Ele disse que buscamos de forma urgente informações suplementares sobre o que aconteceu exatamente e o porta-voz insistiu para que Israel autorize tantos pontos de acesso quanto possível e permitir uma distribuição segura e com garantias dessa ajuda em toda a faixa de Gaza. Miller declarou que o incidente dessa quinta-feira de hoje mostra que a situação é incrivelmente desesperadora em Gaza, onde a ONU alertou para risco de fome. Por que tudo isso está acontecendo? Hamas acusa Israel de matar mais de 100 civis e eles estavam ali numa fila por ajuda, por alimentos, pessoas com fome. A facção palestina Hamas acusou as forças de defesa de Israel de dispararem contra centenas de civis que aguardavam em fila para receber ajuda alimentar em uma região próxima à cidade de Gaza, a principal da faixa homônima na manhã de hoje, né? O fato é que o Hamas, né, contra Israel, tá travando essa guerra há quase 5 meses e disse que pelo menos 112 pessoas morreram e que outras 280 pessoas ficaram feridas. Num comunicado, acusou Israel de uma guerra genocida e de cometer assassinatos em massa e uma limpeza étnica. Porta-vozes militares de Israel afirmaram que o episódio de violência partiu dos próprios palestinos. Segundo as forças de defesa, civis começaram a saquear os cerca de 30 caminhões de ajuda e a se empurrar, deixando pessoas feridas e mortas por serem pisoteadas e atropeladas pelos veículos. Vamos continuar nesse assunto agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, boa noite já para o senhor, 6h01 pelo horário de Brasília. Que coisa terrível, os Estados Unidos cobrando também, né? Já trazendo uma postura de que exigem respostas sobre essas mortes, professor. Sem dúvida nenhuma, né, Diego? Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Thales, boa tarde a todos que nos escutam, né? Não há dúvida alguma, né, que nós estamos frente a uma daqueles desdobramentos das tragédias, né? O Sakamoto escreveu há pouco que definiu isso como horror, horror, horror. É exatamente isso, né? É o velho poema exposto aí na nossa frente, né? É claro que ainda não se tem todas as informações para o acontecido, mas bastam, né, os corpos de dezenas, centenas de pessoas, ao que se tem notícia por enquanto, né? E são pessoas que estavam pura e simplesmente com fome, né? Eles estavam buscando comida que estava chegando nos caminhões, porque, vamos lá, né? Há uma semana, Diego, uma semana, os caminhões não conseguiam entrar nessa área de Gaza porque não tinham condições. Há 10 dias atrás,
um comunicado da ONU pedia um mínimo de segurança, porque os caminhões da ONU, que tinham autorização do exército de Israel para entrar em Gaza, eles entravam em Gaza e acabavam atacados pela aviação israelense. Isso é muito grave sobre qualquer postura e, evidentemente, sinaliza que pessoas que estão nesse estado de desespero de ajuda humanitária não receberam o que precisavam. O que é que tudo isso traduz? Né? Traduz uma situação em que há uma impossibilidade. Este é o ponto. Diego, você chamou bastante atenção para a reação do porta-voz do Departamento de Estado americano. Esse é o ponto. Os Estados Unidos estão fazendo sucessivos pedidos. Anthony Blinken, que é o secretário de Estado americano, ele vai aos Estados Unidos praticamente toda semana. Nos últimos 2 meses, ele foi praticamente toda semana a Israel para tentar algum tipo de acordo. Netanyahu recebe os pedidos e faz realmente dar as costas a esses pedidos e não os atende em nada. Quando o secretário está lá, ainda ele faz alguma declaração conciliatória do ponto de vista diplomático. E as decisões são as mais graves possíveis. Vou dar um exemplo concreto. A resposta do pedido do plano de paz de Biden, que é um plano de paz articulado entre Egito, Catar e Emirados Árabes Unidos, e mais o Hamas. O pedido, e mais a diplomacia israelense, o pedido era o cessar-fogo que, de alguma forma, a Casa Branca promete para esta semana. Qual foi a resposta de Netanyahu? Votou no parlamento israelense uma decisão de absoluta recusa da solução de 2 estados e de absoluta recusa do cessar-fogo. Decisão do parlamento. Ele tem maioria no parlamento e consegue isso. O quadro é este que nós estamos vendo. Esse quadro mostra um dado que é importante que a gente analisa. Os Estados Unidos perderam o seu papel de pressão, a sua força de pressão sobre Israel. Isto é um fato. Israel não aceita essas pressões. Esse quadro vai, de algum modo, complicar, ser um detonador de situações ainda mais graves, como essa que nós vimos hoje. Né? Professor Trevisan, enquanto nós discutimos aqui as causas, né, quem é mais culpado, quem não é e tal, continua morrendo muita gente todo dia na faixa de Todo Gaza, dia. principalmente crianças e mulheres. É isso que conta, né? Sim, Agora, eu pergunto para o senhor o seguinte: o Hamas invadiu Israel há 145 dias e o ataque durou um dia, né? Mataram centenas de pessoas, sequestraram 200 pessoas, e nesses 145 dias depois, Israel não parou um dia de bombardear, a não ser uma breve trégua, bombardear a Palestina. Não o Hamas, porque o que estão matando é criança e mulher. Né? Tem 17 mil crianças órfãs hoje na Palestina. Né? sim, E tem muita gente morrendo de fome, não é só de bombardeio. sim. Isso é que é pior ainda. Né? Quer dizer, imagina, né? Crianças, mulheres e homens morrendo de fome. Tem um estudo que fizeram aí que, se não tiver ajuda humanitária urgente, vai morrer metade da população de Gaza nos próximos dias, por falta de comida, de água, de condições de sobrevivência. Né? Agora, um fato é concreto: o senhor citou os Estados Unidos. O que pode decidir essa guerra é a eleição americana. O Biden está despencando nas pesquisas, está com muita dificuldade para enfrentar o Trump, e só os Estados Unidos podem parar a guerra. E é muito simples, não precisa fazer apelos para o Netanyahu, é só cortar ajuda militar e financeira, porque Israel depende 100% da ajuda americana. Se realmente o Biden quer que o cessar-fogo, que parem de matar gente e que levem comida para Gaza, é muito simples. É só cortar a ajuda que dá para Israel. Por que não faz isso? Porque também o eleitorado judeu dos Estados Unidos é muito importante. Então, a eleição americana, olha como é que é absurdo esse nosso mundo, pode ser uma esperança para a guerra acabar.
Sem dúvida nenhuma, Couto, sem dúvida nenhuma. Olha, veja que o único fato que mereceu uma atenção destacada em todo o processo eleitoral americano foi a primária de Michigan, Uhum. porque 13% dos Isso. eleitores votaram em branco, dando um recado claríssimo para o candidato que eles apoiam, que são democratas, de que ele não está fazendo o que deve ser feito. Me chamou muita atenção, mas muita atenção, né? O fato de que o secretário de Defesa norte-americano, com uma situação que para mim é absolutamente inédita, assumiu responsabilidade de viva voz, não é que ele fez um comunicado, a assessoria de imprensa não entendeu, não, de viva voz, ele disse que há 25 mil mortos em Gaza. E 25, horas 25 mil depois, mulheres e e crianças. crianças. O Isto. total é 30 mil. O É, total é 30 mil. Isso. É, mulheres e crianças são 25 mil mortos. mas quando nós olhamos para isso, Thales, o importante é o secretário de Defesa americano assumir Exato. essa responsabilidade. O importante é isso. É um recado claríssimo. As Forças Armadas americanas têm uma certa responsabilidade, porque, vamos falar português, claro, não é? A bomba vai estourar na mão deles. Quem é que vai segurar o rojão do dia seguinte que o quadro explodir? Vão ser os militares americanos. Então, de alguma forma, esse quadro implica, vamos olhar o fato, apenas o fato, em um julgamento por parte daquele que tem voz para fazer esse julgamento, o secretário de Defesa americano, que eu suponho não seja um inimigo de Israel, tem uma carreira militar impecável. Combateu no Vietnã, combateu no Afeganistão, é uma carreira impecável. Quando nós olhamos que um general americano de 4 estrelas faz uma declaração como essa, é porque o limite está próximo. Ele não está fazendo uma declaração política, ele está fazendo uma declaração humanitária. Esse quadro é extremamente preocupante. Coach, você pergunta, por que Biden não faz? Não é? Talvez a resposta esteja no fato de que é impossível você hoje conter a ação do governo israelense. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. É impossível. Por quê? Porque Israel, nesse contexto, com o governo Netanyahu, ele sabe perfeitamente de duas realidades. A primeira, que a guerra em Gaza não tem outra solução, a não ser que seja um morticínio, Israel se retirar. No dia que Israel se retirar, a guerra acaba. Concordam comigo? E No acaba dia o que governo Israel e dele. a guerra acabar, o governo dele cai. É Exato. isso. Então, nós estamos enfrentando uma guerra que é de um contexto externo que está sendo decidida por uma situação política interna. Exatamente. Agora eu não Então, quando entendo. nós olhamos para esse quadro, é muito complexo que a gente diga, e isso é preciso ficar bem claro, não é? Que o governo americano não está pressionando. O problema é que o governo americano está enfrentando um muro. E esse muro é um muro político. Nós temos duas realidades aquela pesquisa de YouGov em Israel demonstra, que são muito complicadas porque elas são contraditórias, Couto. 80% da população israelense acha que o governo de Netanyahu precisa ser responsabilizado pelo ataque de 7 de outubro. Porém, 70% da população israelense concorda que é preciso punir o Hamas, que é preciso avançar. Nós estamos enfrentando uma situação muito complexa do ponto de vista político. O governo Netanyahu conseguiu construir uma situação de polarização extrema para exatamente sobreviver politicamente. Não é o único no mundo, convenhamos, mas foi muito eficiente. É neste processo que nós estamos olhando Israel e este quadro, são constantes os alertas, inclusive o presidente Biden ontem na televisão disse isso, para o cuidado de Israel estar se isolando do mundo. Isso, falou.
Agora, veja bem, não é um inimigo de Israel, não é um militante contrário a Israel, é um presidente que teve, durante mais de 20 anos, a presidência da poderosíssima Comissão de Relações Exteriores dos Estados do Congresso americano, do Senado americano, mais de 20 anos. E durante esses 20 anos teve um apoio absoluto a Israel. Então, portanto, o quadro chegou a esse ponto. Se nós não entendemos esta situação desses vetores, dessas forças que impedem a chegada de ajuda humanitária, nós não entendemos como é que o quadro de horror vai crescer. O alerta que você fez da possibilidade de nós termos mortes de fome, porque Gaza tem risco de cólera. Cólera por falta de água. Professor, Não tem queria mostrar para o Esse senhor. quadro é muito grave. Desculpe, gente. Imagina, queria mostrar para o senhor e para a nossa audiência uma reportagem que detalha exatamente qual que é o quadro, porque depois dessas mais de 100 mortes, olha o que o ministro israelense está defendendo, o fim da ajuda, quer dizer, acabar com a ajuda. Como as pessoas com fome ali foram atingidas, acaba com a ajuda e mata todo mundo de fome. Será que é essa a proposta do ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir? Ele defendeu o fim da ajuda humanitária a Gaza depois dessa morte de mais de 100 pessoas durante distribuição de suprimentos, sobretudo alimentos. Ele elogiou a ação do exército israelense e chamou de loucura a manutenção de envios de itens básicos a Gaza. Ele escreveu o seguinte: essa é outra razão clara pela qual devemos parar de transferir essa ajuda, que é, na verdade, uma ajuda para prejudicar os soldados israelenses, e oxigênio para o Hamas. Ele falou que hoje ficou provado que a transferência de ajuda humanitária para Gaza não é apenas uma loucura, enquanto os nossos raptados estão detidos na faixa de Gaza em condições precárias, mas também põe em perigo os soldados israelenses. Que coisa, hein, professor? Essa não é a primeira declaração. A ministra por incrível que pareça, né, a ministra de Relações Institucionais, né, fez declarações semelhantes na semana passada, né, combatendo os dois estados, a lógica dos dois estados, e declarações muito violentas. Sabe, Diego, quando a gente olha para Israel, a gente precisa ter a exata dimensão de que existem dois Israel. Existe um Israel da história de Israel. Existe um Israel que foi, de alguma forma, muito importante como um exemplo para o mundo. Uma Israel de origem socialista, uma Israel de origem humanitária, uma Israel, a Israel do kibbutz. E existe uma outra Israel, que é uma Israel da incompreensão, que é uma Israel de um certo esquecimento de sentimento humanitário. Essa Israel pode colocar em risco, essa Israel de incompreensão, pode colocar em risco todo um passado de construção de uma Israel que era bem diferente dessa. Este risco é interno. Este ministro não é a primeira vez que ele faz essas declarações. Ele já chegou a fazer declarações, inclusive com energia nuclear. Quando nós olhamos a esse quadro, nós vamos ter a exata dimensão de que os limites estão sendo alcançados. O que ocorre em Gaza é algo que o mundo faz muito tempo que não vê nessa dimensão. É claro que nós não lembramos, por exemplo, os morticínios na África, nós não lembramos os episódios do Sudão, nós não lembramos a tragédia da Etiópia. Nós não lembramos que o mundo tem várias tragédias, mas esta tragédia é uma tragédia evitável. O mundo sabe como resolver esse problema e não resolve por uma questão política. Professor, eu queria pedir para o senhor, se possível, dar uma olhada, viu, Diego, nessas imagens que estavam passando até agora, do pessoal correndo lá para os caminhões, para fugir do bombardeio. Isso aí, essa imagem, eu vi muitos filmes da Segunda Guerra Mundial, olha lá, veja essa imagem. Parece um formigueiro humano correndo de um lado para o outro. Isso aí eu não me lembro de ter visto em lugar nenhum. Atacar 100 mil pessoas que estavam pegando comida. Você tem algum exemplo desse na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, ou em alguma outra guerra, uma coisa dessas? Eu nunca vi.
Nós Não, estamos primeiro assistindo você impede a comida de chegar, de sair, de atravessar a fronteira. Cada caminhãozinho que saía era a ONU reclamava, cada um que conseguia romper ali a fronteira, atravessar, era atingido por Israel, até que então resolveram deixar entrar 30. Mas aí já, o pessoal já estava todo esfomeado. Aí depois que o pessoal está bem esfomeado, aí entram os caminhões e aí ocorre isso aí. Eu acho que esse ministro, olhando de cima, o que ele vê é isso, ele vê um formigueiro e ele acha que está matando formigas. Eles, né? eles se tornaram monstruosos. Outra coisa curiosa é o seguinte, é a discussão, como vai mudando. Agora, começou-se a ser, fica se discutindo se é genocídio, se não é. Eles, que a ONU define genocídio de outra forma, que é isso, que não é genocídio, é isso, é aquilo. Não importa. É muita gente morta, assassinada, a sangue frio, por um Estado matando centenas, milhares de civis, a sangue frio, fazendo isso e ainda achando que tem que matar mesmo, que não tem que dar comida. É porque o objetivo é matar um país. É, Esse é o de- ponto que eu queria perguntar para o professor Trevisan. O objetivo de Israel, pelo que a gente está vendo aí, pelo que eles falam, é acabar com a Palestina, não é criar dois estados, é ficar com o estado só o deles e acabar com a Palestina, porque se continuar essa matança, eles vão conseguir, se ninguém fizer nada. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se ninguém fizer nada, né? Nós temos exatamente um quadro, Ricardo, que é o que você descreveu, né? Nós temos 17 mil crianças órfãs reconhecidas, tá? Nós temos aí pelo menos 25 mil vítimas que provavelmente mulheres e crianças são a grande maioria. Então, quando nós olhamos para esse quadro, né, o que é que qual é a ação urgente? Né? A ação urgente, que é a mesma que Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, vinha dizendo há um mês e meio atrás. Né? Foi condenado e tudo mais. Né? A ação urgente é a abertura imediata de corredores humanitários. Né? É essa a E o solução urgente. cessar-fogo. E um cessar-fogo. Ou, É, pelo menos, um cessar-fogo para os corredores é, humanitários. E é. foi o que você lembrou da Segunda Guerra, Primeira Guerra. Você tem a origem da Cruz Vermelha é essa. Né? Criar um corredor humanitário em uma situação de guerra para você socorrer os que não têm culpa direta na guerra. É isso. Perfeito. Esse quadro está sendo inviabilizado em Gaza. E a tua pergunta é importante. Né? O que é que Israel pretende com esse processo? Eu tenho que te responder da seguinte forma: de qual Israel nós estamos falando? Se é Israel de Netanyahu e desse ministro, de vozes muito radicalizadas, sem dúvida nenhuma, Israel pretende essa situação. Nós temos uma situação hoje, em torno de Rafa, que é uma situação inominável. Nós temos 1,4 milhão de pessoas vivendo em barracas na fronteira entre o muro que o Egito está construindo e o mar Mediterrâneo. Eles estão e com a ameaça de que Israel bombardeie esta região, que é isso que os americanos mais temem. Então, quando nós olhamos para esse quadro, nós temos que perguntar qual é a solução política possível em Israel para que permita um quadro político que sente à mesa de negociação, que não seja com o Hamas, que seja com os Estados Unidos. Olha que situação curiosa nós estamos falando. Nós estamos falando de uma situação em que os Estados Unidos, a diplomacia norte-americana, a poderosa diplomacia norte-americana, que, como você diz, basta fechar a torneira do dinheiro e a situação muda, é exatamente isso, todos sabem, não é ouvida. Desculpe a expressão, ela é feita de boba. Ela vai, recebe uma concordância literal e no dia seguinte Israel volta a bombardear. O professor. Esse quadro é um quadro especialmente preocupante porque ele não tem poder. Nós roubamos poder diplomático de quem poderia fazê-lo. Por favor.
Desculpa, professor, era só para trazer essa reportagem que está aqui aberta no nosso telão também, e você vai ver aí na sua tela, o nosso público. O secretário-geral de Assuntos Humanitários da ONU disse que Gaza está ficando sem vida. A AFP, agência internacional parceira do UOL, destaca que soldados israelenses abriram fogo aí, como a gente falou, pelo menos 110 mortos, segundo o Hamas, e o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir em caráter de urgência para falar sobre esse incidente qualificado de massacre pelas autoridades do Hamas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que mais de 25 mil mulheres e crianças palestinas morreram em Gaza, né? A gente falou esse número agora há pouco. 30 mil mortos o total, pelo que a gente tem de informação. Diante disso tudo, professor, a fala do presidente Lula, ela estava correta, né? É claro que houve toda uma questão semântica de usar uma palavra, de usar... Mas quando a gente vê essas imagens, é preciso denunciar, né, professor? Não dá para ficar quieto. O problema é exatamente esse, né? É o problema eterno da Segunda Guerra Mundial que o Couto lembrou, né? Não é possível você olhar o horror e ficar em silêncio, né? Você é conivente com ele. Isso é evidente, né? É evidente também que o que nós estamos olhando aqui, as imagens são impossíveis de negar, né? Você está vendo um formigueiro humano em busca de alimento, em busca de comida, desesperado em busca de comida. Isso não. Essas imagens, elas trazem memórias muito duras, muito duras, né? E que, de certa forma, lembram atitudes e formatos de crimes de guerra que são indiscutíveis. Não adianta muito, né? O Tales lembrou bem, não adianta muito nós fazermos uma discussão semântica sobre a palavra genocídio e ele continuar a acontecer, né? O problema não está na definição linguística exata de genocídio. O problema está em nós pararmos essas situações, né? O quadro está bastante complexo e eu acho que, de algum modo, você disse, né, mais uma reunião do Conselho de Segurança, né? Eu seria capaz de apostar alguns tostões de que, mesmo nessa reunião do Conselho de Segurança, se for votado um novo pedido de cessar-fogo, uma nova ordem de cessar-fogo, eu temo que o governo Biden vete a decisão. Não é possível. Eu não acredito. Professor, isso aí eu discordo. Não é possível que, a essa altura, vendo essas imagens, o Biden possa vetar o cessar-fogo. Eu não posso acreditar. Você lembra, Vicocho, que há uma semana atrás, a origem do veto era exatamente que as negociações são muito sensíveis e nós estamos à beira de um cessar-fogo. E foi vetado. Um acordo que era um pedido da Argélia, era uma proposta da Argélia. Nesse quadro, hoje, com essa tensão, nós precisamos ler isso politicamente. Talvez o governo Biden coloque numa situação de balança trágica. Desculpe a expressão. Quantos votos eu vou perder dos progressistas se eu fizer isso? E quantos recursos, e especialmente apoio de mídia, eu vou perder se eu fizer aquilo? Mas não está na hora de não ver as coisas politicamente, mas humanitariamente, sabe? Não está na hora, não é possível. Eu temo que uma das características menos sensíveis dos políticos, quando eles ficam frente a essas escolhas, é o coração. Eles geralmente pensam no bolso eleitoral e não no coração, né? Infelizmente. Infelizmente, e isso daí parece que não escolhe língua nem lugar geográfico, né? Todos. É verdade. Então, de algum modo, eu temo que uma posição como essa, porque isso levaria a uma radicalização condenatória de Israel, eficiente, e levaria aí sim a uma situação que é, como a linguagem diplomática faz, uma situação de fato consumado. Israel, a partir daí, estaria negando uma ordem do Conselho de Segurança e enfrentando as consequências que podem ser, inclusive, a mandar tropas da ONU para poder, porque isso o Conselho de Segurança tem poder para fazer,
né, para conter esse processo, né? O que nós temos visto, Kurt, e eu acho que esse é o ponto mais impressionante, a diplomacia norte-americana, vamos ser sinceros, a diplomacia norte-americana tem sido muito eficiente em pedir ajuda, inclusive para a diplomacia chinesa, para segurar a escalada da guerra. Em outras palavras, no modus operandi disso, a diplomacia chinesa pressiona o Irã a conter seus excessos e não atacar Israel de forma nenhuma, não replicar, para não piorar o quadro. Essa eficiência da diplomacia norte-americana com China, com Irã, não consegue romper o muro de silêncio imposto por Netanyahu. A pergunta que nós temos que fazer é por que Netanyahu consegue isso? E a resposta é a mesma. Porque faz parte da sobrevivência política dele. Ele sabe perfeitamente que o dia que ele aceitar o cessar-fogo, que o dia que ele, de alguma forma, retirar as tropas de Israel, ou pelo menos contê-las, ele vai ser julgado politicamente pelo que aconteceu no 7 de outubro. Eu insisto sempre nisso. A memória da cultura política israelense é implacável. Quem tiver alguma dúvida, assiste o filme Golda, está aí em todos os streamings para ser visto. Golda Meir era um ícone da política israelense e foi julgado exatamente pelo Yom Kippur, que foi uma situação semelhante a essa, em que as forças de segurança israelense não prestaram atenção nas ameaças. Vale a pena ver o filme. Boa dica do professor. Porque ele mostra exatamente o risco desse processo. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, sempre muito bom, uma aula, como sempre. Obrigado por nos atender prontamente. Um abraço para o senhor, boa noite. Boa noite a vocês e obrigado. E olha, que essa situação tenha, como disse o coach e o Tales, que o humanitário pese, que essa situação, que nós não tratemos de novo de uma situação como essa. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Pois é, infelizmente, cada um pensando em si, né? Mas a gente vai seguir acompanhando. Thales, um abraço, viu? Boa noite.